Olá, igreja, paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Espero que sim. Juntos para mais uma quarta da bênção, né, igreja? Para a honra e glória do nosso Senhor. Na última quarta-feira, nós refletimos sobre a desobediência, né, que existe uma consequência, sobre a infidelidade, né, do homem a Deus. Enfim, falamos de Saul. E hoje eu quero falar um pouquinho com vocês, seguindo, nós falamos na outra quarta, em 1 Samuel 13, lembram? E agora nós vamos falar em 1 Samuel 14, tá? Eu gostaria que vocês meditassem nesse capítulo todo, mas eu vou ler apenas alguns versículos. E nós já vamos falar, igreja, quando eu digo nós, é porque o Espírito Santo, ele tá aqui conosco. É ele que conduz, enfim, é ele que traz a palavra. Então, eu não estou sozinha, né, igreja? E você também não está só. Amém? Então, igreja, nós vamos falar sobre Jonatas, filho de Saul, tá? Que ele venceu uma batalha, mas ele venceu porque ele teve uma direção de Deus, ele se preocupou em falar com Deus, em obedecer a Deus, porque Deus, ele conhece o nosso coração. Não adianta a gente falar, quero que Deus fala comigo, eu vou obedecer, se Deus já sabe que você não vai obedecer. Entende? Então, existe uma diferença ali de Saul e seu filho Jonatas, tá? Então, a palavra de hoje, igreja, é sobre a importância do direcionamento de Deus, da obediência a Deus. E que a gente tenha liberdade de falar com o Senhor porque Ele responde. Ele faz questão de nos responder, igreja. Vamos orar comigo? Senhor nosso Deus, nosso Pai, Deus maravilhoso, Deus fiel, Deus justo, louvado e exaltado é e será para todo sempre. Glórias a Ti, Pai, por mais uma quarta da bênção, pela Sua presença. Conduza, Pai, a minha vida, conduza essa quarta da bênção. Eis-me aqui como ferramenta viva em Suas mãos. Fala comigo, fala com o Seu povo, fala o que nós precisamos ouvir e não o que a gente gostaria de ouvir, Senhor. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém, igreja? Vamos meditar aqui em 1 Samuel 14, verso 6 em diante, para vocês entenderem, tá? Jonatas disse ao rapaz que o acompanhava: vamos até o acampamento desses filisteus pagãos, porque pode ser que o Senhor nos ajude e se ele nos ajudar, nada poderá impedi-lo de nos dar a vitória, ainda que sejamos pouco. Quero parar aqui um pouquinho. O Jonatas, né, chamou o rapaz ali, o soldado que estava com ele, para ir até os filisteus. E detalhe, eles estavam em dois, Jonatas e mais um, ou seja, a confiança de Jonatas não estava no número de soldados, não estava no ser humano. Ele não se importou com o número, né, em que os inimigos estariam, porque a confiança dele estava em Deus. A garantia de vitória é em Deus, e assim também tem que ser na nossa vida, entende? Vamos seguir. O rapaz respondeu: faça o que achar melhor, eu estou com o Senhor. Porque Jonatas ali, filho de Saul, né, príncipe. Muito bem, respondeu Jonatas, vamos até lá e deixemos que aqueles homens nos vejam. Se eles disserem:
para ficarmos parados até que cheguem perto de nós, nós obedeceremos. Mas se disserem para irmos até o lugar onde eles estão, nós iremos, pois isso será o sinal de que o Senhor Deus nos deu a vitória, ou seja, ele fez uma prova com Deus. Neste sentido, é viável fazermos prova com Deus, para pedir um sinal ao Senhor, como em alguns momentos eu já falei aqui sobre isso, né? Que eu já fiz uma prova com Deus nesse sentido. Quando eu não estava trabalhando e eu recebi algumas propostas tentadoras de trabalho e eu senti um incômodo e eu não sabia se era para eu sair da cidade ou não, então eu fiz uma prova com Deus, eu pedi um sinal para o Senhor, se era ou não para eu sair da cidade, e o Senhor me respondeu que não era para eu sair da cidade. Então, eu rejeitei as propostas de trabalho, né? E obedeci ao Senhor, e glória a Deus que eu fiz isso, igreja, glória a Deus, porque assim eu pude estar no centro da vontade do Senhor, sabe? E Jonatas fez isso também. Então, aqui seguindo, aí os dois deixaram que os filisteus os vissem, e estes disseram: vejam, alguns hebreus estão ali, estão saindo das tocas onde estavam escondidos. Então os soldados filisteus chamaram Jonas e o rapaz. Subam até aqui, queremos mostrar uma coisa a vocês. Jonatas disse ao rapaz: siga-me, pois o Senhor Deus deu ao povo de Israel a vitória sobre os filisteus. Ele subiu engatinhando e o rapaz o seguiu. Jonatas ia atacando e derrubando os filisteus e o rapaz ia matando. Neste primeiro ataque, eles mataram cerca de 20 homens, em uma área de mais ou menos 1.200 metros quadrados. Todos os filisteus que estavam no acampamento ficaram apavorados. Os patrulheiros e os soldados do acampamento tremeram de medo. A terra também tremeu e houve grande confusão. E Deus deu a vitória à igreja. Então, Jonatas fez diferente de Saul, né? Saul desobedeceu, caiu, né? Se rendeu à vontade dos homens, não confiou no Senhor o suficiente. E deu no que deu. E já Jonatas confiou no Senhor, não na força do seu próprio braço. E é isso, igreja, que a gente tem que entender, que não adianta ir com a força do nosso braço. Seja nos mínimos detalhes, nós precisamos falar com Deus, sabe? Seja numa viagem que você vai fazer, num direcionamento, numa entrevista de trabalho, sabe, igreja? Fale com o Senhor, consulte a Ele no sentido, Senhor, me responda, para eu não sair do centro da tua vontade, porque isso é perigoso, igreja. É perigoso a gente tomar uma direção em que o Senhor não está, ou que Ele não aprove. É perigoso. Aí vem consequência, sabe? Então, ore ao Senhor para todas as decisões que você vai tomar, desde as decisões mais importantes até as decisões mais simples. Amém, igreja? Essa é a palavra que o Senhor tem para minha e para a tua vida. Não vá com a força dos seus braços, não confie no seu intelecto, no seu conhecimento, não confie em homens, confie no Senhor. E o Senhor vai te direcionar para o melhor caminho, para o centro da vontade dEle, e te dará vitória. Amém? Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, viu, igreja? Semana que vem, quarta-feira, eu estarei de volta com mais uma quarta da bênção, para honra e glória do nosso Senhor, se Ele permitir, tá? E Deus abençoe vocês, a sua família,
E lembre-se, não ande sozinho, não confia nos homens e nem no intelecto, e peça a companhia do Senhor, igreja, para você ir ao mercado, para uma viagem. Peça, igreja, para uma entrevista, que o Senhor, Ele quer fazer parte da sua vida nos mínimos detalhes. Deus te abençoe.